Oi, eu sou a Jaque Batista e agora a gente vai falar de Power BI. Uma das dúvidas que muitas pessoas têm é sobre a utilização das DAX. Dúvida para não falar medo. Eu sou a Jaque Batista, eu vou te acompanhar neste vídeo e claro, não esquece de clicar aqui para se inscrever, já curtir esse vídeo e comenta aqui comigo. Você tem sentido dificuldade em alguma coisa dentro do Power BI? A gente pode te ajudar, mas você precisa contar, senão a gente não tem como adivinhar. Então vamos lá para dentro da nossa base? Bom, o que vai acontecer aqui é um segredinho que eu vou contar para vocês. Quando a gente começa a trabalhar com relatórios mais performáticos, a gente precisa sim fazer a utilização dessas funções. Até porque muitas funções, por exemplo, de filtros, elas precisam receber um cálculo já pronto. Peraí, como assim? Aqui dentro do nosso visual, o Power BI ele sempre vai trazer o valor total ou quando você clica em alguma coisa, ele filtra todo o painel, tudo que está dentro daquele painel. Isso é chamado de contexto de filtro, ou seja, um visual tem o poder de filtrar um outro visual. Acontece que muitas vezes a gente não quer que isso aconteça. A gente quer que ele obedeça os nossos próprios filtros ou que ele não obedeça filtro nenhum. Para isso, a gente realmente precisa fazer a utilização da DAX. Lá dentro do Power BI, a gente trata do Power BI, dentro do OnPower, a gente trata sobre as DAX. Inclusive, eu ensino como que a gente faz para criar essa DAX que muda esses contextos de filtro. Então, o que você tem que entender é que muitas vezes a gente vai utilizar uma função chamada Calculate, que a gente fala bastante sobre ela, porque o poder dela é justamente fazer esses filtros. Então, ela funciona quase como um soma C para quem vem do Excel. Ela é um soma C, ela é um conte C, ela é uma média C. Ela pode fazer este C, entendeu? Ela pode fazer este filtro. Então, eu vou acrescentando medidas para chegar nesse resultado. O que a gente vai conhecer agora é um poder que o Power BI deu para a gente de construir as nossas próprias medidas. Então, vamos lá para dentro da nossa base e entender o que acontece. Uma das coisas que a gente mais faz aqui dentro é colocar cartões que me mostrem o total. Então, por exemplo, imagina que eu quero fazer uma análise por tipo de forma de pagamento. Então, quando eu olhar aqui para a minha base, eu tenho alguns, poderia ser tipo de entrega, ou forma de pagamento, ou produto. Imagina que eu quero forma de pagamento. Então, eu tenho aqui boleto, crédito, PagSeguro, PayPal. Eu quero saber o total que eu tive de venda para cada forma de pagamento. Isso me ajuda a mexer com a minha estratégia de um negócio como um todo. Para isso, eu preciso construir um cartão que me mostre este valor total. E aí é que começa a questão, porque quando eu pego e jogo um cartão aqui dentro, então eu vou clicar aqui fora e vou adicionar um cartão aqui dentro, tá? Eu estou usando essa visualização mais moderna do Power BI. Então, se você ainda está usando uma versão antiga, observa bem o detalhe dos ícones, tá? Os ícones acabaram não mudando tanto, apesar das posições aqui estarem em algum lugar. Então, qualquer coisa, pausa o vídeo e dá uma olhadinha no ícone, porque os ícones são iguais, tá? Na maioria das vezes, né? Bom, vamos lá. Então, joguei aqui a informação e o que eu quero mostrar para você é que quando eu jogar um campo de total, eu acabo não tendo a informação específica, por exemplo, do boleto. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui os meus campos na minha lateral aqui da direita e eu vou colocar o meu total aqui dentro, tá? Ó, ele tá falando que eu tenho esse total aqui. Quando eu filtro, isso é o contexto de filtro, ó. Cliquei em uma coisa, ele virou um filtro sobre o meu total. Agora, como é que eu faço para ter um cartão aqui que me mostre o meu total por forma de pagamento, por boleto, por exemplo? Então, eu queria construir aqui, ó, um cartão aqui que me mostre o total, daí eu quero colocar um outro cartão que me mostre o total por boleto, aí eu quero o total por cartão de crédito. Imagina, eu vou construindo aqui visuais, tá? Tô fazendo rapidinho aqui só para vocês entenderem o problema que a gente vai encontrar. Então, eu quero, ó, colocar aqui uma informação em cada caixinha, ok? Beleza, vou selecionar aqui, arrastar um pouquinho, ok. Beleza, como que eu faço isso? A primeira coisa é que para que eu consiga fazer este filtro, eu vou construir uma medida que me dê o total geral, que seria o equivalente à minha receita. Só que eu não vou construir, apesar de ser uma medida não tão complexa, uma medida chamada SUM, que é a soma, né? É igual soma
e qual a coluna que eu quero. Então, o que a gente vai fazer é utilizar este botão aqui, ó, medida rápida. Então, vou clicar aqui e aí eu tenho duas opções. Ou eu posso fazer uma medida já de um cálculo pré-selecionado, a gente tem 20 e tantas medidas aqui, ou eu vou utilizar esse recurso adicional, que é da medida rápida. Ele vai pedir para eu ativar, eu vou clicar aqui. Então, quando eu clicar aqui, ele vai pedir para eu usar o idioma natural, ou seja, escrever no meu próprio idioma. O que eu quero fazer é um total. Então, quando eu digitar total aqui, ó, eu vou pedir para ele gerar. Não funciona para todas as medidas, tá? Mas algumas coisas ele consegue trazer. Então, ele fez uma DAX, que é uma measure, ou seja, uma medida que é igual à sum da minha quantidade total, tá? O que eu preciso tomar cuidado conforme a medida que ele for me retornar e se ele vai me retornar exatamente o que eu tô precisando. Se você olhar aqui, por exemplo, ó, ele tá fazendo a sum da quantidade e eu não quero da quantidade, eu quero da minha coluna total. Então, vamos ver se eu digitar total aqui, ó, se ele entende, total, vamos ver. Opa, agora sim, ele fez a sum do meu total. Então, bastante atenção para não errar, tá? Vou clicar aqui em adicionar e aí ele já vai abrir aqui, ó, a barrinha. Para quê? Para eu só trocar e editar. Esse cara, na verdade, é a minha receita, tá? Ó. Receita. Muito bem. Receita, agora é só dar um enter e aí a minha medida vai passar a existir no meu modelo. Legal. Agora eu já tenho esse total geral aqui. Vou até tirar e vou substituir pela minha receita. A princípio o mesmo valor, porque ele tem o mesmo resultado. Agora, o que eu quero fazer é que eu quero que este cartão aqui me mostre o meu total, por exemplo, por boleto, tá? Eu não quero total, eu quero total por boleto. E aqui eu vou querer o total por alguma outra. Então, nós vamos lá no medidas rápidas e aí eu vou mostrar para vocês a medida rápida, que é um cálculo que já existe. Então, vou chamar aqui, ó, selecione um cálculo, vou colocar valor filtrado. Aí ele vai perguntar qual é o valor de base que você quer utilizar. É o nosso total, tá? É a nossa receita. O que você quer filtrar? Eu quero filtrar, por exemplo, a forma de pagamento. E aí você poderia filtrar qualquer coisa, ou produto, enfim, o que você quisesse. Selecione um valor. E aí eu vou colocar, por exemplo, boleto. Eu posso aqui, ó, segurar o Ctrl e segurar duas coisas, por exemplo. Então, se você é um líder de área e você quer que ele faça o valor total para aquele time, você poderia colocar o nome do seu time e ir selecionando as pessoas que você quer. Se você cuida de um determinado produto, a mesma coisa, tá? Seleciona o Ctrl e vai selecionando. Beleza, vou colocar aqui, ó, boleto, e aí eu vou pedir para ele adicionar. E aí vocês vão ver que ele vai criar uma medida chamada receita para boleto. E aí ele fez a calculate, lembra que eu falei? A calculate é a medida que serve para filtrar as coisas aqui no meu visual. Então a calculate da receita, ele tá colocando aqui, o in aqui, dentro do conjunto, tudo que é igual a boleto, tá? Beleza, é isso mesmo que eu quero. Agora o que eu vou fazer é colocar este campo aqui dentro do meu cartão. Legal, né? Ah, já que agora eu vou fazer de novo? Sim. Aí, como você não é bobo, você vai fazer assim, ó. Você vai vir aqui na barra de fórmula, vai selecionar e dar um Ctrl C, colocar nova medida e dar um Ctrl V. E aí, você vai trocar só a diferença. Então, PayPal, por exemplo. PayPal, vou colocar aqui PayPal. A única questão é que aqui você tem que saber como tá escrito, né? Para não escrever aí, faltando uma letra, enfim. Colocou, vamos ver se deu certo? Vou colocar aqui, perfeito. Aí eu poderia fazer isso para todos os meus outros visuais. E para que serve isso? Para que quando eu faça agora o meu filtro, vou fechar aqui para vocês verem, ó. Então, quando eu selecionar aqui, ele vai me mostrar a minha receita total, minha receita para boleto, minha receita para PayPal. E aí você poderia fazer isso com qualquer outro visual. Isso é muito comum. Então, normalmente, quando eu estou utilizando o Power BI e eu preciso realmente fazer algumas análises, eu começo primeiro fazendo as minhas colunas genéricas, que é qual que é o meu total de quantidade, qual que é o meu total geral, que seria a minha receita, qual que é o meu volume de vendas, qual que é a minha contagem de linhas, ou seja, todos os registros que eu tenho na minha base. Então, primeiro eu construo essas genéricas, depois eu venho fazendo os filtros que eu quero, que é o que a Calculate faz. Então, dentro da Calculate eu coloco essas medidas, então se eu estou trabalhando num relatório, por exemplo, de faturamento, eu vou utilizar dentro da Calculate lá o meu valor
a minha receita. Aí ele vai falar o que você quer filtrar dentro dessa receita. E aí eu poderia colocar qualquer outro visual, inclusive utilizando medidas de tempo, como por exemplo o Some Peer Last Year, que a gente aprende lá dentro do OnPower. Se você gostou desse tipo de conteúdo, tá aprendendo, fez sentido para você, comenta aqui pra gente continuar colocando mais vídeos super interessantes sobre Power BI. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.